Eu sou o E Aldrin. eu sou o Al. E mais uma vez, Marcelo patrocinando Steven Universe. Marcelo Universo. Carregando aqui pro canal, a gente agradece muito. O povo também gosta muito do Marcelo. E ele é o ídolo do canal já, praticamente, do Steven Universe. Tá sempre lá nas lives com a gente também, tá acompanhando. Opa, e aí, Vamos lá, pessoal? então. A base Vamos lá. sobre a qual o Steven Universo foi construído é forjada com um drama emocional, e muitas vezes meus episódios favoritos são aqueles dedicados a explorar o sentimento fundamental de perda no centro da série. Normalmente, isso só se manifesta verdadeiramente em episódios centrados na Pérola, sem dúvida um fator decisivo para torná-la uma das melhores personagens. Episódios como A Bainha da Espada de Rose destacam a maturidade e a graça na capacidade da série de lidar com questões emocionais complexas decorrentes da perda. É complicada a vida dela, né? Porque ela teve a relação com a mãe do Steven, aí teve que aceitar que ela meio que se apaixonou, tava com o humano, e agora ela cuida do filho dos dois. É muito foda. Não, eu vejo ela, nossa, ela já tem aquela cara meio de sofrida, né, tudo. Eu vejo ela, chega a dar até dó pra puta, essa deve apanhar até nessa série, você tá doido. É complicada a vida dela ali. Pai. Perda da líder das Crystal Gems. No entanto, a perda é apenas um componente singular do histórico da série. O nascimento de Steven é igualmente importante, dando aos personagens o caminho para seguir em frente. Bem pessoal, antes de dar continuidade no vídeo, por favor considere se virar um membro aqui no canal. O YouTube não tá ajudando muito ultimamente, por isso se puder me apoiar vai ajudar demais. Por enquanto não tenho muitos benefícios, mas futuramente irei adicionar mais. Sem muita enrolação. Foi honesto. No meio de tudo isso, teve um personagem de Steven no universo que eu demorei pra gostar, o pai do Steven, Greg. Na primeira vez que vemos o Greg, descobrimos que ele mora em uma van, não tem grana e nem sequer mora com seu filho. E conhecendo a realidade do Brasil, onde mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, e tantas outras que têm o pai apenas no documento, mas nunca em suas vidas, é fácil a gente encarar o Greg com... Eu achava estranho, né, eu falava assim, caramba, mas por que eu achava que era tipo assim, pra dar mais conforto, mais liberdade, ou que ele era meio ripão, gostava de dormir, sabe, na van, tipo assim, vou dormir no sofá, vou dormir na rede, dormir na... Eu não sabia que é porque eles não moravam junto, não, cara, ele morava na van, eu achava que ele era só porque a gente vai descobrindo algumas informações. A primeira delas é de que o Steven foi um filho planejado, que Greg e Rose quiseram ter um filho, mesmo considerando todos os sacrifícios que eles teriam. Depois, sabemos que Greg criou o Steven até determinada idade, até ele ir viver com as Gems para treinar e desenvolver seus poderes. E também descobrimos que ele sente falta de estar junto com seu filho, a ponto de até fingir estar com uma perna quebrada pra isso. E por fim, no episódio Mr. Greg, ao ficar multimilionário, Greg finalmente mostra que seu estilo de vida atual não é uma consequência de suas escolhas, mas sim a própria escolha que ele fez. O estereotipo tradicional de um pai normalmente é de um cara que é provedor, ele tem dinheiro para bancar a educação do filho e dá toda a estrutura para ele crescer e se desenvolver. Enquanto isso, a parte do carinho e crescimento emocional geralmente é acreditada na conta do estereotipo tradicional de uma mãe. Mas Greg não é um pai tradicional, e pelo menos para mim, levou um tempo para entender que isso não era algo ruim. Tudo que o Greg quer na vida, ele já tem, porque são coisas que não custam nada. E ele diz isso justamente na música Não Custa Nada. Ele literalmente diz que apesar de poder... de queimadura de sol dele, tipo de americano. Se você olhar o pé dele, até o chinelo... Nunca tinha reparado. Olha que apareceu o pé dele, tem até marca de chinelo no pé. Isso justamente na música Não Custa Nada. Ele literalmente diz que apesar de poder comprar um carro e uma casa, ele já tem sua van, que cumpre ambas as funções. Ele tinha que e ele até coloca chinelo, seu dinheiro à disposição de Steven. Mas Steven rejeita ir pra faculdade, já que está o tempo todo com as Gems salvando o mundo. Steven já tem tudo o que precisa estruturalmente: casa, alimentação, educação, e se considerarmos seu treinamento de Gem como um estudo. E o que o Greg dá pra ele é muito mais do que isso. Ele criou um filho com carinho, dedicação e o nutriu com muita autoestima e amor próprio. Ele não é ausente, né, da vida dele, pelo menos. Aparece ali de vez em quando, não sei o quê. Então, eu achava que não era ausente. Aí o cara começou a falar no começo que ele achou isso, aquilo. Eu falei, caramba, mas eu não achei. E realmente não é. É que eu acho que quem segue direitinho desde o começo, acho que dá uma chocada no começo, né? Eu acho que o Greg, ele viu que
o filho dele não é como um bebê comum e ele não pode achar que ele vai ensinar uma vida comum pra um bebê meio alienígena, sabe? Aí ele fala, gente, eu não vou ter essa capacidade, então, assim, ajuda. O principal fica com vocês aí, de mostrar pra ele o que ele é, como é que é e tal. O que precisar de resto, eu tô aqui. Pra dar carinho, companhia, ensinar a tocar um violão, um negócio, sabe? Ele fica nessa parte mais suprindo necessidade humana, enquanto o Steven aprende o resto com elas. Desenvolveu com ele uma relação de amizade e confiança. Um ensinou tudo o que sabia sobre música, lá, e quando viu que ele teria maiores condições de confiança. Um ensinou... Olha lá, ó, a marquinha. É, a marca. Muito doido. Tudo o que sabia sobre música, e quando viu que ele teria maiores condições de desenvolvimento vivendo com as Gems, ele sacrificou estar com seu filho todos os dias. Depois do episódio Senhor Universo, muitos fãs de Steven do futuro provavelmente ficaram bravos com Greg. Steven estava mal e Greg, de certa forma, tentou forçar sua maneira de descobrir sua vida. Steven ficou tão bravo que repreendeu Greg e tirou a Van da estrada. Isso faz você pensar em como Greg nem sempre esteve ao lado de Steven. Como grande parte do desenho, ele conviveu com as Crystal Gems. Por que isso aconteceu? Seria porque Greg era realmente um péssimo pai e Steven era muito jovem para perceber isso até agora? Somente quando adolescente ele poderia conceber que toda a sua educação foi uma bagunça? Deveríamos descartar Greg como horrível de agora em diante? Bem, não sejamos tão precipitados. Sim, Steven ficou bravo com Greg nesse episódio, mas isso porque ele finalmente está processando todas as emoções negativas que nunca se permitiu sentir em sua vida. E isso inclui algumas sobre seu pai. Ele pode ter emoções negativas em relação a Greg, e Greg ainda pode ser um bom pai. O que torna um pai bom está sujeito à interpretação. Alguns podem dizer que apenas estar presente, mesmo nas menores maneiras, já faz de você um bom pai. Não há uma resposta, e Steven Universo, uma série que nunca tenta classificar alguém como bom ou mal, muito provavelmente não está usando esse episódio como uma forma de demonizar Greg. Na verdade, está fazendo o oposto, é humanizá-lo. Até agora, a história de Greg sempre foi um pouco vaga. Nunca soubemos exatamente por que ele decidiu morar em uma van ou por que deixou sua família pra trás. Mas nós depois tivemos essas respostas e elas não foram fáceis de ouvir. Os pais de Greg eram super rígidos e aparentemente muito conservadores em seus pontos de vista. Eles planejaram toda a vida de Greg e qualquer desvio tinha uma resistência. Ele recuou contra a vontade deles e foi na direção totalmente rebelde, oposta. Né? Embora sua família quisesse que ele vivesse uma vida estruturada, ele saiu pra estrada. Seus pais tomavam todas as decisões por ele. Aí pra você ver como que ele fez o oposto com o filho, né? Ele não repreendeu e tal, ele deixou lá e falou, ó, eu não sou capaz de cuidar desse nível, então vai aí. Você vai ser livre aqui comigo, vamos morar numa van, vamos cair pro mundo. Não, ele ficou ali do lado e cedeu parte do tempo, da vida que ele podia ter passado com ele pra ele ter um futuro melhor, né? Pra ele se entender, compreender, crescer. Você viu, eu até queria dar o dinheiro do prêmio lá pra faculdade, ele não quis. Ele deu total liberdade ao filho. E faz sentido, está tudo implícito que o tempo que Greg passou sob o controle de seus pais deixou algumas cicatrizes mentais que ainda não cicatrizaram, a ponto de ele ter que entrar furtivamente em seu antigo quarto. Uma coisa seria se suas decisões apenas o impactassem, mas também impactassem seu filho. Por mais que Greg estivesse tentando dar a Steven o que ele nunca teve, ele foi longe demais na outra direção. Como o Steven diz nesse episódio, ele teria adorado a estrutura que Greg evitou. Ele teria adorado um bolo de carne chato ao invés de ser atacado por alienígenas. Está faltando o que Steven nunca conseguiu ter. E Greg nunca considerou que o que o seu filho poderia querer poderia ser exatamente o que ele estava evitando. Isso faz de Greg um pai ruim? Eu acho que não. Isso o torna imperfeito. Mas o torna igual aos outros personagens dessa série. Isso torna igual a nós. Foi nos mostrado consistentemente que todos os personagens principais de Steven Universo erraram em suas vidas. Eles machucaram pessoas, costumavam trabalhar pelos diamantes e até fazer coisas piores. Ninguém é perfeito, mas estamos aprendendo, crescendo e tentando ser melhor. No final das contas, é isso que os torna não bons, mas melhores que os outros.
Greg é a definição definitiva de pai bom o suficiente. Ele nem sempre acerta e falhou mais de uma vez, mas está tentando o seu melhor. Ele pode não ter levado Steven ao médico, mas isso porque ele realmente não tinha ideia de como lidar com o fato de ter um filho meio alienígena. E se os médicos tivessem levado Steven embora? Mesmo que ele não pudesse estar ao lado de Steven, ele pelo menos o sustentava. Vimos no videoclipe estendido da música tema de abertura original que Greg construiu a casa em que Steven e as Gems moravam. Ele também era dono de um rápido que provavelmente usou para dar dinheiro a Steven. Talvez ele estivesse fornecendo a todas as Crystal Gems. Também vimos, especialmente na primeira temporada, que Greg e Steven saem regularmente. Ele não é um pai ausente. Além disso, Greg tentou entrar em contato com a sua família. Ele não negou nada a Steven, é que a família dele nunca respondeu. A história de vida de Greg é complicada e não pode ser usada simplesmente para rotulá-la como bom ou mal. O desenho é da perspectiva de Steven. Por isso, a forma como Steven percebe seu pai sendo bom ou mal é como muitas vezes iremos ver ele. Talvez ele tenha ficado bravo como qualquer adolescente e aceita que seu pai não é perfeito. Isso faz parte do crescimento, algo com que Steven está lutando de maneira figurativa e bastante literal. Muito se coloca a empatia de Steven como herança de sua mãe, mas esquecemos de considerar que Greg tem uma imensa participação nisso. Quando ele vê a Diamante Azul chorando próximo ao palaquim da Diamante Rosa, sem saber que a Diamante Rosa e a Rosa Quartz eram a mesma pessoa, Greg se compadeceu e foi falar com ela. Sua capacidade de se colocar no lugar de um outro ser e de compartilhar seus sentimentos acabou, inclusive, fazendo com que a Diamante Azul criasse simpatia por ele. Um homem desse certamente teve muita influência no jovem sensível e confiante que Steven se tornou. Como diversos personagens da série, Greg representa mais uma quebra nos papéis de gênero tradicionais. Ele não é o que se espera de um homem, não é ambicioso, não gosta de se mostrar melhor que os outros, não é competitivo. Greg é generoso, sensível e simples e sua paternidade é um exemplo disso. Não é melhor ou pior que os modelos tradicionais que conhecemos, é apenas diferente e válido. Bem pessoal, como eu disse no início do vídeo, criei o clube aqui do canal. Por enquanto, não vou conseguir entregar muitos benefícios pra vocês. Por isso, vejam isso como uma forma de apoiar aqui o canal, de apoiar o meu projeto. Sério, vai ajudar demais. Apoio. E se você não conseguir, tá tudo bem. Só de você ver meus vídeos, deixar o like e comentar já me ajuda bastante. Por isso, muito obrigado de coração a todos vocês. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui! Nós não tem clube. Ainda teve um Luffyzinho com as espadas do Zoro no final. Nós não tem clube de membro, o YouTube não deixa nós botar clube de membro. Os strikes do canal, na época que postava anime, ferraram. O YouTube não deixa. E você viu o Greg brigando com ele, falando assim, mas eu ia querer uma vida dessa, um bolo de carne. É tipo daquilo, né, quando fica adolescente, né? Pô, o cara é um alienígena, o cara tem poder. O cara não sei o que, não. Eu quero ser uma pessoa normal. Preferia, né? Né? E todo mundo que é normal, não, pô, eu queria ser um super-herói, quero ser artista. Então, é complicado. O Greg deixou ele lá com as Crystal Gems, porque ele era alienígena e tal, não ia conseguir criar uma vida, tipo, lidar com um bebê alienígena, não sei o que, e no final das contas, o Steven fala no final, né, não, eu gostaria de ter tido essa vida, mas eu acho que é porque ele teve a vida de alienígena, né? Porque senão... Se ele tivesse tido a vida normal, ele teria falado, meu Deus, pai, você tá me restringindo a saber minhas origens, eu não sei o que, sabe? Saber quem que era e conhecer, olha meus poderes, eu não sei o que, podia ajudar o mundo. Isso é só pra provar que adolescente não tem jeito mesmo. De um jeito ou de outro ele vai achar o que... Ele vai querer o oposto ali, ele quer o... Você viu, e a crítica não é nem quando ele era pequenininho, quando ele é grande, né? A crítica foi naquele tempo de transformação dele, que ele virou monstro, que ele tava com a cabeça maluca, que ele tava loucão mesmo, tava doidão. Aí que ele questionou. E pra ver, né, que ele tava questionando tudo ali, não importa nem se o negócio foi bom, se foi ruim, ele só queria criticar, parece, esse negócio de tanta merda que ele tava passando, ele tava surtando ali naquele momento. E chega uma hora que o bichinho não adianta. Você dá branco, ele quer preto. Você fala A, ele quer falar B. Eu não sabia realmente da história do Greg, esse negócio dele não
ter sido ausente e tal, até esse negócio dele bancar, construir a casa, ele realmente estava ali em todo momento. Então, Ele fez tudo que ele podia fazer. Eu nunca tinha imaginado, assim, que ele era um pai ausente, porque eu via lá, nos desenhos que eu via, sempre ele tava lá, sempre ele tava participando. Eu via ele na van lá, tudo, mas nunca vi ele longe, sumido, entendeu? Eu nunca vi. Você viu falando que acho que eles bancavam até as outras, porque as outras não trabalham, as 3. Como é que faz? Manter a casa, os alienígenas têm que comer luz, também, né? Pagar água, pagar tudo. Acho que ele que bancava tudo com o Lava Rápido ele lá. Ele deve ter pegado o dinheiro que ele fez na época da banda e tal, aberto o Lava Rápido ali, feito uns negócios, conseguido dinheiro, né? E bancava todo mundo, em vez de bancar uma mãe, bancava 3 pães pra ele, olha. Pessoal, se gostarem, deixa o like, comentário, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.